Olá, meu nome é Iveraldo Guimarães e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre avaliação e análise de impactos ambientais, com essa nossa competência, que tratará das atividades técnicas do estudo de impactos ambientais. Como uma breve introdução à nossa competência, peço que assista comigo um vídeo sobre a escavação de um sítio arqueológico durante a construção de uma usina hidrelétrica em Rondônia. Vamos lá? E as escavações para a construção de 3 pequenas centrais hidrelétricas na região de Ariquemes resultaram na descoberta de vários sítios arqueológicos. As peças que foram encontradas vão fazer parte de um museu. 3 pequenas centrais hidrelétricas estão sendo construídas em Ariquemes, Cacaulândia e Montenegro. As PCHs, como são conhecidas, por serem menores, são mais baratas de construir e podem ser feitas em rios com menor vazão. Cada central deve gerar em torno de 20 megawatts, tornando a região autossuficiente em energia elétrica. Durante as escavações das áreas que devem ser alagadas, as equipes encontraram verdadeiros tesouros para a história do estado. Por meio de uma parceria com o Instituto Federal de Rondônia, os objetos encontrados vão ser catalogados e incluídos numa cartilha de estudos, disponibilizada gratuitamente para os estudantes da rede pública. O material deve ser apresentado impresso e online. Os impactos ambientais originados da implantação de empreendimentos podem ter efeitos sobre os meios físico, biológico e socioeconômico. O vídeo que acabamos de assistir mostra o resgate de artefatos em sítios arqueológicos que serão submersos com a construção de represas hidrelétricas na região de Ariquemes, em Rondônia. Como proceder na elaboração do EIA? Utilizar as informações coletadas de modo efetivo na avaliação dos impactos ambientais que a implantação do empreendimento possa causar. Um exemplo de utilizar as informações de modo efetivo seria realizar um inventário das aves aquáticas presentes na área de implantação de uma carcinicultura. Um conhecimento importante tanto para o ambiente como para o projeto, e por 2 razões. A primeira é para avaliar se sua população sofrerá impactos com a instalação do empreendimento. E a segunda, para determinar se essas espécies poderão ser predadoras ou competidoras de alimento do animal cultivado. Outra maneira de utilizar as informações coletadas de modo efetivo é entender as relações existentes entre o meio ambiente e o projeto a ser instalado. Na região onde se localizará o nosso projeto exemplo de carcinicultura, o valor médio anual das temperaturas altas é de 28 graus centígrados. Porém, entre os meses de maio e agosto, ela decresce. Esse fato é importante para a operacionalização do empreendimento, porque em temperaturas mais baixas, os camarões ficam mais suscetíveis às doenças e será preciso que se acione medidas mitigadoras. Essa é uma relação concreta entre o ambiente e o empreendimento. Os dados coletados não se tornam inúteis e são usados de maneira efetiva. Iniciar a elaboração do EIA. Para a elaboração de um EIA, é necessário que se determinem quais são as suas atividades preliminares. Para o nosso EIA, elencamos como principais atividades preliminares a identificação dos possíveis impactos ambientais, uma classificação desses impactos, uma pesquisa sobre as condições do ambiente e o reconhecimento dessas condições a partir de diversas fontes de informações. Fontes de informações para o reconhecimento ambiental da área. Podem ser mapas topográficos, fotografia aérea, imagens de satélite, entrevista com moradores, pesquisa bibliográfica, base de dados ambientais e socioeconômicos, dentre outros. As informações obtidas através das fontes elencadas já permitem que se adquira uma compreensão primária e temporária de eventuais consequências, positivas e negativas, pela implantação do projeto. E esse conhecimento, mesmo pequeno, sobre o ambiente do empreendimento, será importante ferramenta que auxiliará no desenvolvimento do EIA. Identificação das atividades básicas na elaboração do EIA. Além das atividades preliminares, são necessárias as atividades básicas.
estudos de base, diagnóstico ambiental, identificação e previsão dos impactos ambientais, avaliação dos impactos e um plano de medidas mitigadoras. Podemos notar que existe uma semelhança entre as atividades básicas de um EIA e as atividades essenciais de uma análise de risco, para a qual foram eleitas a descrição das instalações e a identificação dos perigos e riscos e ainda as medidas preventivas. Precisamos agora estudar cada uma das atividades básicas elencadas. Os estudos de base confundem-se com o próprio EIA, de tão importante que são. Eles têm a fundamental função de fornecer informações necessárias para a estruturação da identificação, da previsão e da posterior avaliação dos impactos. Esses estudos de base são responsáveis pela coleta de amostras de material de solo, ar ou água, para análises laboratoriais ou taxonômicas, pela determinação das metodologias empregadas e pela interpretação dos resultados dessas análises. Esses resultados serão a matéria-prima do diagnóstico ambiental, que vamos desenvolver um pouco mais adiante em nossos estudos, além de servir como parâmetros para uma comparação entre a situação ambiental de antes e depois do empreendimento instalado. O diagnóstico ambiental é uma atividade básica que determina a qualidade ambiental no momento anterior à implantação do empreendimento. O diagnóstico ambiental caracteriza as condições ambientais atuais das áreas de influência do empreendimento a ser implantado e, para tanto, se alicerça em conhecimentos técnicos e científicos que fundamentam os estudos de identificação, previsão e avaliação dos impactos ambientais nos meios físico, biológico e socioeconômico. Os meios físico, biológico e socioeconômico. Meio físico, subsolo, águas, ar e clima. Meio biológico, fauna e flora. Meio socioeconômico, uso e ocupação do solo, usos da água e a socioeconomia. Para detalhar mais a conceituação dos meios, no meio físico destacam-se os recursos minerais, a topografia, os tipos de solo, os corpos d'água, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas. No meio biológico, as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção. E no meio socioeconômico, os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais. As áreas de influência são os limites da área geográfica, que serão direta ou indiretamente afetados pelos impactos do empreendimento. Para os nossos estudos, consideramos 3 as áreas de influência, todas elas prováveis de serem afetadas direta ou indiretamente pelos impactos decorrentes do empreendimento. Área diretamente afetada, ADA, na qual serão realizadas as construções. Área de influência direta, AID, localizada nas vizinhanças da ADA e que apresentam riscos de impactos diretos. E área de influência indireta, AII, que está além da AID, mas potencialmente ameaçada pelos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. A influência dos impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento ocorre a partir da ADA. O círculo que imediatamente a envolve representa a AID. O círculo mais distante que envolve a AID representa a AI. Para ilustrar este assunto, analise essa imagem comigo. Observe que a imagem nos mostra a área diretamente afetada em amarelo ocre, a área de influência direta em róseo e a área de influência indireta em verde. Os prováveis impactos originários da implantação do empreendimento serão sentidos nos meios físico, biológico e socioeconômico, inseridos nas áreas de influência, e terão que ser descritos e analisados no desenvolvimento da sua diagnose, ou seja, da sua própria descrição.
Espero que você tenha aumentado seu aprendizado sobre como as informações coletadas para a elaboração de um EIA devem ser utilizadas de modo efetivo para a avaliação dos impactos ambientais. Até a próxima!